As Crônicas do Bispo. Tema: O Porteiro. Uma lição sobre preparação, serviço e vigilância na casa de Deus. Esse tema e esse assunto ele é de uma relevância muito especial. E creio que vários textos poderão ser vasculhados nessa apresentação e nesse estudo, mas pautados também com uma visão de Deus e com uma revelação que pode ilustrar muito daquilo que o Senhor tem para nós nesses dias, daquilo que nós temos a buscar e a viver, e também daquilo que nós temos a fazer e realizar. Preparação, uma lição de preparação, porque o Senhor trabalha preparando todas as coisas. Parece que acontece de repente, mas Deus trabalha os corações e as situações. Serviço, uma lição de serviço por conta do nosso trabalho, do nosso chamado, do nosso labor, como está tão irrigada a palavra de Deus. E uma lição de vigilância, porque é uma das essências do que nós temos como servos de Deus, aguardando o retorno do Senhor. Vigiai e orai até que eu venha. Então, por isso, essa é uma lição muito especial de preparação, de serviço e de vigilância. E o tema é esse: o porteiro. Muito bem. Recentemente, eu contei uma história na igreja da visão de um homem. E eu quero apoiar essa mensagem de hoje nessa história da visão desse homem. Antes, porém, eu gostaria que você observasse comigo a experiência, sem nenhuma comparação, mas eu diria correlatamente, desse exemplo que nós vamos ter hoje como pano de fundo para essa mensagem. É a palavra do apóstolo Paulo em 2 Coríntios, no capítulo 12, a partir do versículo 1. Ele diz assim: se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Muito bem, o apóstolo Paulo está falando de uma visão de um certo homem, se no corpo ou fora do corpo ele não sabe, mas que foi arrebatado ao terceiro céu. E ali viu coisas inenarráveis, né? Que não é lícito ao homem referir. Nós entendemos pelo contexto geral que o apóstolo Paulo estava falando dele mesmo. Ele, em tese, era esse próprio homem, não é? Que viveu essa experiência grandiosa na presença de Deus e que estava relacionando essa porção de grandezas espirituais, de visões e de revelações com aquilo que era esse paralelo da realidade da vida da igreja de Corinto, que de alguma maneira havia se levantado contra o ministério dele. Ele estava dizendo: eu não quero me gloriar em nada, porque depois ele vai falar do espinho na carne, né? Porque se eu tivesse que ser glorificado em alguma coisa, eu falaria dessa grandeza das revelações. Enfim, o exemplo do apóstolo Paulo, ele cabe bem como um pano de fundo para essa história e como ilustração também na palavra, referência melhor na palavra, para aquilo que a gente quer falar hoje nessa crônica sobre o porteiro. E se você veio até aqui, aguenta aí mais alguns minutos que você vai entender o meu ponto e a importância dessa crônica, né? Eu chamo de crônica, dessa mensagem e desse estudo, pautado também nessa revelação. Muito bem, dizendo novamente, sem nenhuma comparação com a experiência do apóstolo Paulo, claro, mas eu conheço um homem que ele teve
uma visão de Deus em uma dimensão espiritual, onde ele se encontrava em um salão que era perdido de vista, misturando a brancura do seu chão com o horizonte. E ao se aproximar, ele chegava em alguns degraus também brancos e se ajoelhava ali. E ele via naqueles degraus como que um homem sentado, e ele só podia ver as suas vestes e os seus pés. Obviamente ele concluiu que era o Senhor Jesus. Mas aquele homem, quando começou a perceber a chegada de filas e filas e incontáveis, inumeráveis pessoas também tentando se aproximar daqueles degraus que em parte estavam cobertos, não se pode saber se por uma nuvem ou pela grandeza daquela brancura, ele não se achou confortável, não poderia dizer digno, mas ele não se sentiu confortável em ficar tão perto, como que se pudesse tocar os pés do Senhor que ali estavam. E ele fez essa indagação. As vestes dele e das pessoas eram vestes sacerdotais, vestes de linho, não aparamentadas com grandes acabamentos, mas vestes brancas, vestes sacerdotais. E o interessante é que ele indaga ao Senhor no seu coração, no seu espírito, que ele não queria ficar ali tão perto, para dar oportunidade para que as pessoas chegassem mais próximos, e que ele queria ser útil de alguma maneira, se ele pudesse cuidar da porta, se ele pudesse ficar na porta, se tivesse uma vassoura, alguma coisa que pudesse limpar, alguma coisa que pudesse fazer, ou pudesse ficar na porta recebendo as pessoas, ou direcionando alguém que tivesse alguma dúvida, ou indicando onde era o lugar do altar, porque chegava muita gente. Essa era a iniciativa dele. Repentinamente, ele ouviu cair do seu lado um barulho. Quando ele olhou, era uma espada que caiu e retinindo no chão. E ele olhou e ele viu que ele conhecia aquela espada. A experiência desse homem, ele disse: eu conheço essa espada, só que ela estava um pouco maior, um pouco mais comprida na sua ponta. E era uma espada desembainhada e uma espada que cortava dos dois lados, a fiação dos dois lados. E ele ficou muito contente, porque ele olhou e disse: Senhor, que bom, eu vou ficar na porta. Porque se eu estiver na porta e vier algum inimigo, eu posso lutar, eu posso defender a entrada, eu posso atacar. E eu posso alertar também, se tiver vindo algum inimigo, eu posso avisar todo mundo, eu posso gritar, eu posso correr. E ele ficou muito contente, porque ele queria cuidar da porta, e agora ele tinha uma espada, uma arma. E ele se deslocou, o salão era muito longo, ele demorou para chegar no final e ficou na porta muito feliz, muito contente. E começou a observar aquelas multidões chegando e se aproximando daqueles degraus. Repentinamente sobrevoou um anjo, e o anjo, ele gritava perceptivelmente, dizendo o seguinte: a fila é o contrário, começa lá. É de lá para cá. E aí aquele homem na porta, ele ouviu também aquele barulho, aquele grito do anjo, e ele se voltou para ver, todo mundo estava virando para a porta em sua direção. E essa porção e essa experiência foi muito significativa, porque ao passo que a responsabilidade dele, ele viu que aumentou ainda mais, mas ele viu que na realidade, ele percebeu que na realidade ele não estava no fundo, ele estava na frente. Ele não estava longe dos degraus, ele era na porta. E isso tomou uma relevância muito grande, sobretudo, eu já contei essa história na igreja, não sei quando foi, mês passado, creio. Mas tomou uma relevância muito grande nessa semana enquanto eu orava, e Deus colocou essa lembrança realmente de uma forma muito forte no meu coração. Isso acabou gerando um incômodo, e eu comecei a orar e no jejum, buscando e dizendo: Deus, por que essa lembrança está tão forte no meu coração? Eu já contei essa história, esse exemplo, essa experiência,
que eu tenho conhecimento. Mas isso acabou me levando a uma direção muito clara na palavra de Deus. E é aí que eu quero chamar a tua atenção. Porque considerando essa história muito significativa, exemplar, e que serve de grande inspiração mesmo, e paralelamente a isso, acredite, eu tomei tempo esse mês para fazer a releitura do Evangelho de João. Calhou exatamente nesse dia de eu chegar no capítulo 10 do Evangelho de João. E estudando o Evangelho de João, eu percebi que existia algo maior que Deus queria trazer ao meu coração e que já estava no meu espírito por conta da história e do exemplo do apóstolo Paulo. Eu percebi realmente que existia algo maior por trás dessa história. Você já tomou tempo com esses 10 minutos? Então, vamos adiante, que eu creio que vai ser muito especial, ainda que essa porção fique um pouco longa. Mas vai valer a pena o estudo e a atenção nesses detalhes. Bora lá. Evangelho de João, capítulo 10, versículos de 1 a 3. Diz assim: em verdade vos digo, o que entra pela porta no aprisco das ovelhas, melhor, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Veja, muito intrigante esses detalhes que muitas vezes podem passar desapercebido. Primeiro, é claro, Jesus, ele está mostrando aqui que ele é esse pastor, né? Ele está mostrando aqui claramente que ele é o pastor das ovelhas. Mas ele está mostrando aqui também que ele é a porta. Se observarmos o versículo 7, Jesus afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Ele fala também dos mercenários, ele fala dos salteadores, dos ladrões, ele fala do lobo, ele fala desses todos que as ovelhas não dão ouvido porque não conhecem a sua voz. Mas nesse texto de João 10, ele acrescenta, gente, um personagem. Se você reparar comigo, é o versículo 3. Para este quem? O pastor das ovelhas. O porteiro abre. Escute, o porteiro abre a porta do aprisco das ovelhas para elas saírem com o pastor. E a porta é o próprio Senhor. Então, horas, quem é esse homem? Quem é esse personagem? Porque ele não é um mero figurante. Esse porteiro, ele tem uma função muito significativa. Porque não é o pastor que se desloca para abrir a porta. Não. O pastor das ovelhas é o Senhor Jesus. Ele é o bom pastor, vai falar mais adiante, no capítulo 10 do Evangelho de João. Ele tem o apoio, o amparo de um vigia, de alguém que está de prontidão, cuidando do aprisco das ovelhas, quando de sua chegada, ou quando da necessidade da abertura daquela porta. E isso não pôde, de maneira alguma, fazendo essa correlação, não é, com a experiência do apóstolo Paulo, com essa visão da experiência daquele homem que preferiu ficar não nos degraus próximos aos pés do Senhor, mas preferiu ficar na porta. Um porteiro, né? Um porteiro. Isso tomou uma relevância grandiosa realmente no meu coração. Adiante, vamos. Aliás, fazendo um parênteses que me ocorre agora, existem igrejas tradicionais, pentecostais, que elas têm essa figura, né, do porteiro. É um ancião ou um diácono, em geral mais
com certa idade, e ele fica na porta mesmo, cuidando, recebendo as pessoas, olhando toda a movimentação, vendo se alguma criança não está correndo para tropeçar, cumprimentando as irmãs, tirando alguma dúvida, indicando onde é o banheiro para quem pergunta, ou distribuindo algum panfleto ou folder da ordem do culto daquele dia, sobretudo no dia das ceias. Existem igrejas que têm essa figura, né? Nós não temos, mas existem igrejas que têm. Existem igrejas também, e eu já presenciei isso, que quando termina o culto, ninguém sai do salão da igreja. O pastor desce traz do púlpito, do altar, vai até a porta e fica ali como porteiro mesmo, despachando cada pessoa, cumprimentando com um sorriso no rosto, dando um abraço e abençoando cada pessoa que sai. Isso é verdade, talvez você já tenha visto também. Então existem algumas realidades que estão ligadas a essa figura do porteiro e que às vezes não fazem nenhum sentido para nós. Mas veja, e nós não podemos desprezar de maneira alguma, porque existem dons e dons, existem funções e funções. E cada uma tem, obviamente, a sua grandeza, a sua relevância e a gratidão também por trás daquela pessoa que está ali naquela posição, não é? Naquela posição, servindo a Deus, sendo útil. Assim como aquele homem da visão que eu contei, que não quis estar aos pés do Senhor, achou que ele poderia ser mais útil lá na porta. Assim, se existem funções diferentes, cada uma tem a sua incumbência também, e cada um vai pagar o seu preço, cada um tem o seu sacrifício, o seu preço a ser pago. Então, vamos dar uma olhada com mais detalhes sobre esse porteiro hoje. Aquele que abre a porta para o pastor sair com as suas ovelhas. Você vai ver mais adiante lá no capítulo 10 de João. Agora, uma reflexão interessante: o porteiro não é mais importante e nem poderia ser mais importante do que o pastor das ovelhas. Por quê? Porque as ovelhas não seguem o porteiro. As ovelhas seguem o pastor. O pastor chama as ovelhas pelo seu próprio nome. O versículo 7, não é? João 10, 7, Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Isso é muito importante. Agora, veja a importância do porteiro. O porteiro estava tão próximo, era uma realidade de uma figura tão próxima, não era meramente um coadjuvante, era uma figura ilustre e importante. Ele tocava na porta, gente. Ele empurrava a porta, ele puxava a porta, né? Para que ela se abrisse, então para que ela se fechasse. Olha que coisa. Vieram alguns, como os chamados, já falei, de lobos e ladrões, salteadores. Esses não podiam tocar na porta. Esses não podiam guardar o aprisco, porque as ovelhas não ouvem, não podem ouvir a sua voz, não ouvem a voz só podem ouvir a voz do noivo e a voz do pastor, melhor dizendo. Então, assim, existe uma comunhão muito grande, uma proximidade muito grande, tanto temporal como de realidade espiritual, entre o porteiro e o pastor, não é? E o porteiro, por sua vez, não abriria jamais a porta para os outros salteadores, para o lobo, ele não abriria a porta para os outros falsos, não é? O porteiro não abriria a verdadeira porta para que algum rebanho fosse conduzido pelo mercenário, pelos lobos, ou ainda que fosse pelos fariseus religiosos. Ele não abriria a porta de maneira alguma, porque ele reconhece e sabe quem é o pastor. Então, o mistério, ou melhor, o ministério e missão desse homem, ele é vital e essencial e muito importante, muito relevante na sua função, é preponderante para o conjunto da obra que está sendo realizada. Então a pergunta que talvez você esteja também querendo resposta é: quem seria o porteiro?
Quem é esse homem que abre a porta do aprisco das ovelhas para o pastor? Percebe como se torna muito importante isso? É muito importante mesmo. Muito bem. Impulsos de interpretações teológicas e raciocínios de eruditos ao longo dos séculos e mesmo em nossa geração podem até atestar ou sugerir haverem outras interpretações de quem seria esse porteiro e que personagem misterioso seria esse que Jesus teria se referido. Mas, nisso, atenção, se você vê até aqui, vale a pena. Eu dou o meu parecer, Bispo J.R. Ao meu ver, esse porteiro em primeira instância, ele é nada mais, nada menos do que João Batista. Ao meu ver, e do meu entendimento geral, e eu vinha estudando, relendo o Evangelho de João, o porteiro é exatamente João Batista. João Batista, de quem foi dito: endireitai o caminho do Senhor, preparai o caminho do Senhor. Mas eu parei aqui para fazer uma consulta, não é? Imagine, quando você olha a sabedoria do Dr. Russell Shedd, ou então, se você consultar o site dos apologetas, que é muito profundo, você vai ver que eles também referendam João Batista como sendo o porteiro que Jesus se referiu no Evangelho de João, no capítulo 10, o versículo 3. Para este o porteiro abre, as ovelhas então ouvem a sua voz. Então, é muito incrível e muito especial. Por quê? Porque aí começa a brincadeira. Preste bem atenção. Olhando para a história de João Batista, nós vamos entender muitas e muitas questões profundas e de aplicações práticas para a realidade da nossa vida, para a nossa cura, para a nossa libertação, para o nosso ministério, para a porção dos nossos sonhos e para estarmos realmente com os pés firmados na rocha, em certezas e convicções que talvez nos haviam escapado o entendimento, para que melhor possamos servir a Deus e melhor possamos sermos seus instrumentos, e que essa mensagem, a partir de agora, ela possa realmente embasar e aprofundar o seu desejo. Sabe, como disse Isaías: eis-me aqui, Senhor. E que essa mensagem, que graças a Deus, como eu tenho feito as crônicas, não é nenhuma promessa mirabolosa para ninguém, mas sim um despertamento, e um chamado ao compromisso, à profundidade da conversão, aos joelhos dobrados, mas ao eu prostrado. Posso servir essa mensagem a partir daqui para você, assim como serviu para mim, em nome de Jesus. Começando pelo Evangelho de Marcos, no capítulo 1, a partir do versículo 2. Conforme está escrito na profecia de Isaías: eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Veja, mensageiro que prepara o caminho. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. E apareceu João no deserto, pregando batismo de arrependimento para remissão de pecados. Tremenda a missão, a visão, o chamado, a constituição desse homem João Batista. Era nada mais, nada menos do que a palavra do profeta Isaías no capítulo 40, versículos 3 e 4. Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda ao nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelados todos os outeiros e os montes. O que é tortuoso será retificado e os lugares escabrosos serão aplainados. Meu Deus! Essa profecia, ela vem se cumprir nesse homem, João Batista. E a história dele é incrível mesmo desde seu nascimento. João Batista é o filho de Zacarias e de Isabel. Isabel era estéril. E Lucas, no capítulo 1, a partir do versículo 2, nós vamos ver a referência dessa porção. Zacarias servia, como sacerdote no templo. E preste bem atenção, Isabel, ela era descendente da tribo de Levi. Portanto, João Batista, ele era um profeta, mas havia sobre ele, em sua genealogia, uma condição levítica,
sacerdotal. E veja, eu não vou me alongar mais nesses detalhes, mas nós sabemos que Zacarias, ele ficou mudo, Isabel era estéril, um milagre de Deus realmente aconteceu naquela família para que esse desdobramento do plano de Deus se manifestasse. E Deus é assim, fazendo realmente o sobrenatural. Agora, o importante também é que Maria, mãe de Jesus, nada mais, nada menos, era de que quem? Prima de Isabel. Prima de Isabel. Meu Deus, isso também é realmente muito especial e muito importante. Para citar, Lucas 1,35, o anjo falando com Maria, revelando a ela, e Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que dizia ser estéril. Ou seja, elas eram parentes, como que primas, tua parenta, e Isabel estava grávida de 6 meses, e agora isso é revelado para Maria. Maria sobe ao monte para visitar a sua parenta, para visitar Isabel, e quando ela chega, versículo 41, Lucas 1, ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre, então Isabel ficou possuída do Espírito Santo. Meu Deus! E Isabel diz, bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. Meu Deus, algo realmente grandioso, entrelaçado, percebe? Gente, era o porteiro junto daquele que seria o pastor dos rebanhos, desde o ventre de suas mães. Daí em diante, a história segue nesse segredo, nesse secreto do Espírito de Deus, Pouco se tem desse período de João Batista, ou nada, ou de Jesus, até que João Batista aparece pregando o batismo para arrependimento no Rio Jordão. E depois também o início do próprio ministério do Senhor Jesus. E quando olhamos para o Evangelho de João, no capítulo 1, nós vamos ver a revelação de João Batista sobre Jesus, João 1,29. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse, após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, eu vim por isso batizando com água. E segue o versículo 32, João dá testemunho dizendo, vi o Espírito descer do céu como pomba, e pousar sobre ele. Meu Deus! A grandeza da revelação de João Batista depois, na confirmação realmente de que o Senhor era o Cristo, o Messias. Um outro parênteses, eu acho que é cabível, existe uma correlação clara entre o ministério de João Batista e o ministério da igreja. João Batista batizava com água, a igreja batiza com água. João Batista preparava o caminho da chegada do Messias. A igreja está sendo preparada para o caminho da volta do Messias. Então há realmente um paralelo, ao meu ver, muito importante nisso. Dentro desse prisma, a grandeza de João Batista, é a grandeza de total consciência da sua missão. Era um homem totalmente consciente da sua missão, da sua função. Era um homem curado e ocupava exclusivamente o seu próprio lugar. Veja, João Batista, ele tinha uma palavra muito dura, Lucas, no capítulo 2, 3, nós vamos ver isso, ele falava aos fariseus, o machado está posto à raiz, o Senhor tem na sua mão a pá e ele vai ajuntar, assim por diante. Ele tinha uma palavra realmente dura para fariseus, publicanos, para o povo, para os próprios soldados romanos que acabaram sendo batizados por ele, mas ele sabia o seu lugar, porque ele disse, eu não sou digno de curvado desatar as suas sandálias. Ele viria dizer, procede que ele cresça e que eu diminua. Imagine a grandeza e a autoridade de João Batista, ele censurou até mesmo o poderoso rei, até mesmo Herodes, por conta de seus pecados, por ter
tomado Herodias, né? A mulher de seu irmão. Muitos indicam em alguns estudos que o João Batista era essênio. Essênio tem os fariseus, tem os saduceus e tinha os essênios. Era uma porção da interpretação da lei mais radical, que vivia mais ortodoxa, né? Que vivia em cavernas, se vestia de branco e tinha esse rigor, mas também esperavam o Messias. Muitos atestam, por conta de João Batista vir do deserto, que também João Batista era essênio. Não sei, porque as vestes eram diferentes, né? As vestes de João Batista era veste de pele de camelo e ele comia mel silvestre com gafanhoto, imagina. E os essênios se vestiam de branco, é o que atestam os estudiosos. Mas enfim, acredito de fato que nos desertos ali, João Batista teve de alguma maneira contato com os essênios sim. Quando João Batista foi perguntado se ele era o Cristo, né, ele disse claramente, eu não sou o Cristo. Então essa grandeza, gente, sabe, de João Batista, é de saber que ele é o porteiro, ele não é o pastor. O pastor é que nomeia as ovelhas. O porteiro é aquele que abre a porta do aprisco. Então isso é tremendo no testemunho de João Batista, e por que não, para ilustrar também para nós sobre a nossa identidade, sobre os dons de Deus em nossa vida e sobre o nosso papel em submissão, em autoridade, sabe? E para que nós não estejamos nos meandros da fé ou nos corredores dos caminhos da nossa vida da igreja, contrário a essa própria porção, né? E quando ele dizia então que não era o Cristo, ele estava apontando, ao meu ver, para uma outra grande profecia e revelação que existia. De que era o quê? O Elias que haveria de vir. Olha que relação, o Elias que haveria de vir. Malaquias 4, 5 e 6. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, queridos, haveria de vir o Elias haveria de vir, não é? E quem vem exatamente o profeta João Batista, trazendo essa grande habilitação. Veja Lucas 1,17. E irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Ou seja, Malaquias diz que Elias haveria de vir. E Lucas 1,17 vai dizer exatamente que João Batista é esse que viria. Não há reencarnação, né? Eu brinco dizendo, é uma brincadeira, a reencadernação de Elias, mas no espírito e poder de Elias, era outro nome, outro homem, com outro nome, mas que vinha no espírito e poder de Elias. A necessidade de um homem que tivesse aquele nível de autoridade contra toda a legalidade espiritual que pudesse haver na terra, para ferir mesmo como Elias feriu naqueles dias a condição espiritual e ao rei, a rainha e a Baal e tudo, também assim viria o João Batista nessa envergadura de autoridade. Aquela história que eu sempre conto, né? Minha mãe e nós somos de centro espírita há muitos anos, e certa vez eu cheguei em casa, minha mãe estava chegando do centro espírita e ela estava... Eu falei, mãe, como é que foi lá e tudo, né? A senhora tá bem? E aquela coisa, dei um beijo nela. Ela falou, foi tudo bem, eu fui lá, assisti a palestra, né, do médium e depois tomei o passe. Olha só. Aí eu disse, mãe, eu sei sobre o que foi a palestra. Ah, você sabe nada, menino? Você não estava lá? Eu falei, eu sei, mãe, claro que eu sei. Ela falou, então me fala. Eu falei, mãe, das duas uma. Ou foi sobre Elias, o profeta, ou foi sobre João Batista. Ela virou para mim e falou, como é que você sabe? Foi realmente sobre João Batista. Eu falei, mãe, é lógico. É o que prega o Espiritismo. Das duas, uma. Ou é Elias ou é João Batista, né? Mas apenas para ilustrar. Gente, eu sei que é uma história bastante longa. Já estamos em 35 minutos. Mas se você veio até aqui, bora para frente que o final vai ser surpreendente. Bora para frente que o final ainda vai ser surpreendente. Amém?
essa história que eu conto da minha mãe é muito importante, não é? Porque seitas e heresias acreditam realmente em reencarnação. Se nós acreditássemos em reencarnação, como iríamos acreditar na ressurreição do Senhor, não é? Então, existe esse paradoxo. Mas essas seitas e heresias usam muito essa relação entre Elias e João Batista e buscando algum fundo de validação na própria Bíblia, imagine. Muito bem, mas seguindo a história de João Batista, eu não poderia também deixar de mencionar o ministério e a grandeza do profeta Elias. De 1 Reis 17, basicamente, você vai ver Elias lançando palavras sobre o rei Acabe que não haveria de chover, Deus o esconde na torrente de Querite, passam-se 3 anos, Jesus o referenda aquela obra de Elias naquele período ali, ele vem para a casa da viúva de Sarepta, vive uma vida de milagres, uma marca de provisão e de suprimento, de ressurreição do filho daquela mulher. Depois o Senhor o leva ao desafio do Monte Carmelo com os profetas de Baal. Elias ora ao Senhor, o fogo se derrama dos céus. Depois Elias ouve, o barulho da chuva que viria naquele período todo, ou seja, uma vida sobrenatural de milagres. Elias, acusado, perseguido por Jezabel, passa pelo seu martírio também, vai parar dentro de uma caverna. Deus o levanta para ele encontrar-se com Eliseu e declarar a continuidade profética para aqueles dias através do ministério da unção dobrada, sobre o profeta então Eliseu. Elias é assunto aos céus, enfim, a grandeza de Elias é inenarrável. Elias vai aparecer depois em Mateus 17 na transfiguração, imagine, na transfiguração com Jesus e com Moisés. Elias é esse personagem que vai se degladiar com Jezabel, não é? E só para ilustrar, 2 Reis 9, 35 e 36, foram para sepultar Jezabel, Jeú, o rei, atropelou Jezabel depois que ela foi atirada do alto pelos eunucos, Foram para sepultar Jezabel, porém não acharam dela senão a caveira, os pés, as palmas das mãos. Então voltaram e lhe fizeram saber. Ele disse, falando para Jeú, ele disse, esta é a palavra do Senhor que falou por intermédio de Elias, o tesbita, seu servo, dizendo, no campo de Jezabel os cães comerão a carne de Jezabel. Então Elias realmente havia profetizado a destruição de Jezabel. Gente, isso é tremendo. Olha o que sobrou de Jezabel, a sua caveira, a palma das mãos e a planta dos pés. Era realmente um espírito de morte, de assolação, de domínio tenebroso, de dia e de noite. Nabote, aquele detentor da vinha que cobiçou Acabe, que o diga. Agora, importante é que você vai ver a figura de Jezabel na igreja de Atos dos Apóstolos, lá em Tiatira, lembra? Então, nós vemos a importância significativa dessa relação do ministério da igreja com o ministério de João Batista. E João Batista vai se degladiar com esse espírito maligno de principados e potestades diante de Herodes, diante de Herodias, assim por diante. Nós não podemos perder de vista um nível impressionante que existe realmente de guerra espiritual nesse âmbito. Elias realmente é um homem incrível. E Jesus, ele dá testemunho de Elias no Evangelho, como eu já disse, E ele aparece com Moisés na transfiguração falando. Muitos acreditam que Moisés e Elias vão ser lá as duas testemunhas que falam o Apocalipse. De fato, aquele período está nos 7 anos da grande tribulação, Como fala o profeta Daniel, que é para o povo de Israel, Moisés representando a lei e Elias representando os profetas. Enfim, existem várias nuances de interpretações, mas é muito interessante isso. Amém? E a grandeza de Elias é um outro assunto, fica para um outro dia, Aquele homem que foi arrebatado. Mas voltando na grandeza de João Batista, e essa relação em endosso do próprio Senhor para com Elias, isso traz também para nós uma porção importante. Veja a semelhança de Elias com as vestes, como o que comia, vivia no deserto, Se você quiser explorar os gafanhotos e mel silvestre que João Batista se alimentava, tem vários estudos aí, Não sabe se era mel mesmo, mel de abelha ou mel como tâmaras, enfim. Mas não posso deixar de mencionar também aí a título de detalhes. É uma grandeza sem precedente. E a cura interior, preste atenção. E o foco na missão que João Batista tinha era ainda maior. Repetindo, ele disse que ele não era o Cristo.
e ele era menor do que o Cristo. Batizava com água, mas o Senhor haveria de vir e batizar com o Espírito Santo e com fogo. Eu não estou mencionando aqui os textos, mas estão todos aí. Quando eu for colocar no livro, eu vou estender mais esses detalhes. Então, o Senhor dá esse testemunho, né? Ou melhor, João Batista dá o testemunho, eu já mencionei lá do Evangelho de João, que ele vê o Espírito Santo descendo sobre Jesus. João Batista, ele não requer nenhuma glória ou vanglória humana. Preste atenção nesse detalhe. João Batista tinha discípulos. E João Batista revelou para os seus discípulos que Jesus era o Cristo, era o Messias, era maior do que ele. O Evangelho de João 1,35. No dia seguinte estava João outra vez na companhia de dois de seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os dois discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram Jesus. Veja, seguiram Jesus. Era André, diz o versículo 40. Um dos dois discípulos era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Olha que coisa, João dá testemunho quando ele vê Jesus passar, dizendo que Jesus era o Messias, o Cristo. Dois dos seus discípulos, um é André, o texto mostra, passa a seguir Jesus. João Batista, ele não requer paternidade espiritual ou fica com inveja ou ciúmes de que seus discípulos passaram a seguir Jesus, porque ele referendava realmente Jesus como maior do que ele mesmo. Um dos dois era André, como nós vimos, né? E o outro discípulo, quem era esse? Bom, André, ele passa, né, daquele lugar, veja o versículo 41, ele chamou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo. João 1,42. Então, André leva Pedro, Simão ainda, né, a Jesus, e quando Jesus olha para Simão, diz: tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro, pedra, né? Então, João Batista aponta o Cristo, dois dos seus discípulos, um é André encontra o seu irmão, que é Simão, leva Simão para Jesus, ele já se transforma em Pedro, ali Jesus começa a montar a chamar os seus 12 apóstolos. Agora, quem era o outro discípulo, né? Se tinham dois com João Batista, quem era o outro discípulo? Entende-se pelo contexto, né? E existem apontamentos de teólogos, e a própria Bíblia Shed também menciona, que esse outro discípulo era o próprio João. Faz sentido porque o apóstolo João, ele não menciona o seu próprio nome em grande medida, né? Quando ele se refere do discípulo amado, o seu próprio nome. Então aqui também não, entende-se que esse outro discípulo era João. Então João e André é que estavam, né? Provavelmente, ou claro que certamente, com João Batista. Segue-se daí então o ministério de João Batista, né? Segue-se o ministério de João Batista, mas o evangelho daí migra suas atenções, claro, para o ministério do Senhor Jesus, que havia já se iniciado. Aliás, o próprio João Batista, nele já tinha dito, né? João 3,28, vós mesmos sois testemunhas de que eu vos disse, eu não sou o Cristo, mas fui enviado como o seu precursor. O que tem a noiva é o noivo, o amigo do noivo que está presente, e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. A grandeza de como aquele homem era convicto e tratado era realmente impressionante. Uma cena curiosa e importante desse período da prisão de João Batista, né? Vou tentar colocar alguns outros detalhes mais adiante, mas era o fato de que uma aparente dúvida apareceu no coração de João Batista quando ele estava preso, né? E ele manda os discípulos dele perguntar para Jesus, quando ele teve notícia do ministério de Jesus, ele já estava preso, né? E os estudiosos dizem que João Batista já estava preso há pelo menos 1 ano, imagine, né? Se Jesus era o Messias, se deveriam esperar outro. Veja Mateus 11, versículo 2. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Daí em diante, né? Jesus mostra o seu ministério, né? O versículo 4 diz: Jesus responde
Dize-lhes, ide anunciar a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o evangelho. E é bem-aventurado aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Meu Deus, amém? Os motivos dessa indagação de João Batista são incertos, visto a grandeza e a clareza que ele tinha sobre a sua missão e sobre quem era realmente o Senhor, né? Gerou ali um aspecto de uma certa incredulidade, talvez, ou dúvida de João Batista sobre Jesus. João Batista estava preso em Maqueros, era uma prisão muito inóspita no Mar Morto, como eu já disse, há mais de um ano, né? Lembrando que nós estamos falando da história, estou te lembrar, né? Da visão do porteiro, amém? Esse aí é o porteiro, veja bem. Muito bem, a questão, então, é por que João Batista levantaria essa dúvida depois de tudo que havia se passado, mesmo ele em cadeias, algemas e prisões. Talvez, em primeiro lugar, o nível da sua provação, né? Talvez por conta do nível da sua provação que ele estava passando e o tempo que ele estava sofrendo e o tempo foi passando, né? Muitos não acreditam dessa forma por conta do nível da constituição de João. Em segundo lugar, outros acreditam que é porque João Batista e nem mesmo Jesus, eles usaram em nenhum momento a palavra Messias para designar o Senhor, porque ninguém na época utilizava essa palavra, porque essa palavra, para o conhecimento e para o entendimento da época, ele indicava que esse Messias ele seria precursor de um exército para fazer frente a César e também às legiões romanas. Então, em tese, né, uma opção mais remota, que João Batista estava dizendo, você é como se fosse espiritual e vai vir um que é, então, um general, tipo assim, um Moisés e um Josué, sabe? Talvez por isso, é uma interpretação também. Mas, em terceiro lugar, João ouvia a voz que dizia que Jesus era o filho, ouviu, né? João, ele ouviu aquela voz dizendo que Jesus era o filho amado, o Messias. Então, essa dúvida e incredulidade dele é que quando ele diz ele iria trazer justiça e paz, fica esse contraponto então. Se ele não havia se levantado ainda com mais de um ano que ele estava preso com um grande exército, o que queria acontecer então? Daí então são essas indagações, mas não podemos perder de vista a importância dessa mensagem, que as lutas, as dores, as tristezas, as apatias, o tempo de espera podem gerar realmente questionamentos para qualquer um, até mesmo para João Batista, diante das promessas do Senhor. E se é o Senhor, então por que ele está demorando tanto a sua manifestação, né? Talvez seja também a sua dúvida, mas eu quero te dizer, é o Senhor. E vem a hora, e já chegou dele fazer uma grande obra, e vai fazer mesmo, na minha vida e na tua, em nome de Jesus. Ainda assim, isso não tirou a grandeza de João Batista, porque você vai ver o que Jesus fala, né? Fala sobre João como mensageiro que preparava o caminho. Mateus 11, versículo 10. Este é de quem está escrito, Jesus falando sobre João. Eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. E Jesus descreve a pessoa e a missão e a obra de João Batista, né? De uma maneira realmente muito, muito especial. É aquilo que já vinha falando também Malaquias no capítulo 3, versículo 1. Veja, eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. De repente virá o seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Ninguém é maior, portanto, gente, do que João. Ele mesmo, Jesus viria dizer, era o Elias que haveria de vir. Meu Deus! Quem prega a teologia da reencadernação pirou na batatinha, né? Porque Jesus mesmo diz que que João Batista era o Elias que haveria de vir. E que o reino de Deus, de João Batista em diante, é tomado por esforço, e aqueles que se esforçam se apoderam dele. É Mateus 11, né, a partir do versículo 11 e 12. Amém? Então esse testemunho que o próprio Jesus endossa de João e recomenda a João é grandioso, a despeito daquilo que tinha sido a pergunta de João lá no cárcere. Então, se você passou por momentos de fraquezas, Abraão, Isaque e Jacó também. E até mesmo
o próprio João Batista. Amém? Então, não é para endossar e nem fazer apologia às fraquezas, mas para que você se levante de alguma condição que você está. Porque ele continua sendo João Batista, o porteiro, que abre a porta, que anuncia ao pastor que está próximo, endireita o caminho do Senhor, e realmente tem essa grandeza diante do Senhor, apontando desse aprisco aberto aqui, um aprisco superior que o pastor das ovelhas iria levar as ovelhas, o rebanho, que era um aprisco celestial. Impressionante, não é, que Jesus falasse desse aprisco de rebanhos. Veja, lá em João, no capítulo 10, é importante, talvez você também tenha essa dúvida, né? Jesus diz, dessa maneira assim, João 10:16, ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Esse João 10:16, ele para muita gente tem sido um enigma, né? Ainda tem outras ovelhas, ou seja, tem um porteiro que abre uma porta, uma portarola, e aquele pastor sai com as ovelhas daquele aprisco. É Israel. É o João Batista anunciando, preparando o caminho do Senhor para as ovelhas que o Senhor estava levantando, começando pelos 12 em Israel. Mas ele disse, eu tenho também outras ovelhas que não são desse aprisco. O aprisco era Israel, percebe? Ovelhas de outro aprisco. Que outro aprisco? O resto do mundo. Israel, um aprisco. Nações, povos, línguas e nações é outro aprisco. E essas ovelhas que chegou e alcançou a nossa vida, é desse pastor grandioso também. Então, bem que eu arrisco dizer que existem outros porteiros por aí. Preste bem atenção, se você vê até aqui. Então, o porteiro, ele tem essa importância singular, como eu já referi, né? E qual seria o problema de alguém ser chamado de porteiro? Não teria problema nenhum, porque você começa a entender a grandeza do que isso representava, e vai ver mais ainda, veja só. Mas voltando na visão, na descrição da visão daquele homem e a sua nobreza, de não se achar digno, né, como João Batista, de estar tão perto do Senhor, do altar onde ele poderia alcançar os pés do Senhor com as mãos, a grandeza dele é de querer ficar lá atrás para ser mais útil, ou por achar que ele poderia ser mais útil, ou até por não se achar merecedor de estar tão perto. A relação é essa, assim como João Batista não se achava digno de carregar as sandálias, assim é a grandeza de João Batista, que disse que ele cresça e que eu diminua. Por fim, queridos, a grandeza daquele homem na visão, como um porteiro que quis ficar na porta, né? Não foi a grandeza de viver nos dias de João Batista em Israel, não. E nem a grandeza de estar próximo daquela maneira do Senhor, ou de ter tido contato com a cultura dos essênios, enfim. Mas ainda assim, a grandeza daquele porteiro, ela se assemelha assim com a grandeza de João Batista, porque quando a fila virou, ele não estava por último, ele estava na frente, né? Então Deus tem coisas realmente preparadas que ninguém pode imaginar. E ele estava ali como um grande preparador do caminho do Senhor, direcionando as pessoas para as coisas maiores que Deus tinha para realizar. Queria que você desse bastante atenção. Eu fiz uma pequena consulta sobre a questão dos porteiros, né? Essa é a palavra que Deus tinha colocado no meu coração. E o final vai ser muito importante ainda. Veja. Mas eu me lembrei que nos dias do profeta Eliseu, quando ele estava lá na porta de Samaria, aquele cerco, e vieram os leprosos, né? 2 Reis 7, o versículo 10, veja só, vieram, pois, e bradaram os leprosos, né? Bradaram aos porteiros da cidade e lhes anunciaram, dizendo, fomos ao arraial dos Círios, e eis que lá não havia ninguém, voz de ninguém, mas somente cavalos e jumentos atados, e as tendas como estavam. Então os porteiros, veja só, gritaram e fizeram anunciar a nova no interior da casa do rei. O que o porteiro fazia na porta de Samaria? Estava no lugar alto, receberam os leprosos, eles ficaram sabendo o que tinha acontecido e gritaram, anunciaram. Isso muda de figura quando você começa a olhar a grandeza do porteiro, hein? Presta bem atenção. Porque o porteiro, e sabe, eu estava orando aqui agora, nesse momento, sobre essa figura do porteiro, o Senhor me falou.
O porteiro, ele estava na figura, sabe de quem? De um atalaia. E sabe quem é um atalaia? Nada mais, nada menos do que o profeta Ezequiel. Veja, existe uma grandeza oculta. Nós vimos Elias, João Batista, mas num porteiro que você não pode fazer ideia. Ele vê toda a movimentação de quem entra, de quem sai. Ele tem a possibilidade de conhecer todo mundo. Ele anuncia, ele faz, ele acontece, ele guarda, ele esconde, ele fala. Veja só. E há ainda um outro segredo mais relevante nesse estudo dos porteiros. Se olharmos, por exemplo, para 1 Crônicas, a partir do capítulo 9, não é? A palavra do Senhor vai falar sobre aqueles que voltaram da Babilônia, né? Versículo 1. Todo Israel foi registrado por genealogias inscritos no livro dos reis de Israel, e Judá foi levado para o exílio à Babilônia por causa da sua transgressão. Os primeiros habitadores que de novo vieram morar em suas próprias possessões, ou seja, voltaram da Babilônia nas suas cidades, foram os israelitas, os sacerdotes, os levitas e os servos do templo. Atenção, versículo 17, 1 Crônicas 9. Os porteiros, eles enumeraram, elencaram os nomes dos porteiros que voltaram oriundos da tribo de Levi: Salum, Acube, Talmon, Aimã, os seus irmãos Salum. Eles eram chefes, estavam até agora à guarda da porta do rei. Esses homens foram homens porteiros, encarregados da obra da casa de Deus, da guarda da porta da casa de Deus, encarregado da obra dos ministérios. Vai falar mais adiante. Havia um dos porteiros que ele cuidava da porta onde estava a arca da aliança. Depois do versículo 20, Finéias, Eleazar, eles regiam no templo diante do Senhor. Ah, meu Deus, sabe o que faziam os porteiros? Não ficavam lá fofocando. Os porteiros tinham grandes incumbências. Esse texto mostra 212 porteiros que voltaram, né, na primeira leva do cativeiro da Babilônia. E são elencados como porteiros. Existem outros textos. Neemias também fala dos porteiros. Esdras vai falar dos porteiros. Os números são diversos. Então, uma importância muito, muito, muito grande mesmo. Muito grande. Mas para ilustrar um pouco mais, 1 Crônicas 15, 23, Berequias e Eucana eram porteiros da arca. Meu Deus, cuidadores da arca. 1 Crônicas 15, 23. Sebanias, Josafá, Natanael, Amazai, Zacarias, Benaia e Eliezer, sacerdotes, tocavam as trombetas perante a arca de Deus. Obed-edom e Jeías eram porteiros também da arca. Meu Deus. Há uma importância muito maior na visão daquele homem que eu acho que nem ele mesmo sabia. E por isso que gastar tempo tão assim extenso, 1 hora, no estudo como esse, é realmente valioso. Mas eu me lembrei também de um outro texto do Novo Testamento, falando de Marcos 13:34, em uma das parábolas que Jesus contou, que diz assim: é como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa e dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação. E ao porteiro ele ordena que vigie. Ao porteiro ele ordena que vigie. Preste bem atenção. Isso é muito importante. Amém? Essa crônica é uma lição sobre vigiar, sobre o servir. Aqui estão os porteiros servindo no templo em Jerusalém. Esperaram o tempo e guardaram o sacerdócio. Sabiam quem eles eram. Eram elencados por famílias e por nome, por turnos e por funções. Em nome de Jesus, será que nós somos porteiros? Não? Será que nós não somos porteiros da casa de Deus? Amém? É uma lição sobre serviço, é uma lição sobre vigiar, é uma lição muito realmente relevante, especial. É uma lição de João Batista sobre preparação, a preparação do caminho do Senhor, sobre servir. E isso realmente é relevante demais e faz a diferença demais. A minha conclusão, preste atenção, tem porteiro que se torna tão importante que se torna chefe do condomínio. Tem porteiro na função de porteiro, é verdade. Tem pastor na função de porteiro. Eu contei lá no início a história. Tem porteiro, e isso é muito nobre,
Tem porteiro que se torna atalaia. É o Ezequiel lá na Babilônia, né? Que Deus, escute, experimentou na própria vida do atalaia porteiro Ezequiel a rejeição de Israel a ele, o próprio Senhor. É tremendo isso. Veja Ezequiel 3,16. Findos os 7 dias, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Horas, se João Batista não foi um atalaia, meu Deus, será que somos atalaias? Será que somos aqueles que estão vigiando, fazendo o serviço? Será que somos aqueles que estão valorizando mesmo isso como João Batista, sabendo qual é a nossa posição? Será que nós somos esses preparadores do caminho do Senhor? Sem nenhum sentimento piegas e sem alimentar nenhuma deformação de alguma visão de gafanhoto, gente. Todo mundo, na verdade, quer ser Paulo ou Pedro, você já viu? Todo mundo quer ser grandioso, quer estar no altar, quer ver o que eu fiz, o que eu falei, não sei o que, já viu? Mas eu nunca vi ninguém querendo ser João Batista. Você já viu alguém orando, dizendo: Senhor, me torna João Batista, vestir pele de camelo e comer gafanhoto, já viu? Talvez tenha, eu nunca vi. Me parece mesmo, gente, que a grande verdade é que nós precisamos ser servos uns dos outros, dizendo que muitos últimos serão os primeiros, sabe? Me parece que essa aqui é a grande verdade. Nós temos que ouvir isso mesmo. Não temos que dar preferência em sermos servidos, mas sim em servir. E se essa é a melhor conclusão cabível, não sei, porque tem muitos detalhes e é muito relevante essa mensagem. Muito longa também. Mas Jesus disse que na mesa ele é como aquele que serve. Veja Lucas 22, 26. Mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura, não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Jesus disse: no meio de vós eu sou como quem serve. Que bom, que bom. Meu desejo é ser porteiro. Porteiro da casa do Senhor. Que privilégio. Que honra. Fica com Deus. Obrigado, Jesus.